Saudações, galera, eu sou o Marcelo Freitas, sou doutor em política internacional e tô aqui para compartilhar algumas reflexões com vocês sobre política internacional, que é minha área de estudo, minha área que eu dou aula. E nessa empreitada tem cada vez mais me aventurado pelo campo da economia política internacional e essa imersão no campo, né, vem mostrando, né, como é que eu posso dizer, uma vertente teórica, uma lente de análise que ajuda em grande medida a avaliar de uma forma mais concreta os novos desdobramentos do sistema internacional, da ordem internacional atual, né, que a gente pode chamar na verdade, de uma desordem internacional, né, porque o nível de instabilidade, de crises constantes, de descrédito das instituições multilaterais, dos regimes internacionais, leva a contestar inclusive essa ideia de ordem internacional, né, que é a maneira que esses processos, fluxos, de uma certa maneira, né, organizam essas dinâmicas internacionais e cria, né, ou pelo menos era essa a tendência pós-Segunda Guerra Mundial, de criar mecanismos ali de governança global. E é justamente esses mecanismos, esses processos que estão em xeque atualmente. E o principal sintoma, né, pelo qual essa instabilidade melhor se manifesta é pela atitude errática, muitas vezes irracional, do presidente norte-americano, o Trump, né, principalmente porque até então o que a gente entendia, né, ou pelo menos o último modelo da ordem internacional, era uma ordem internacional que tinha os Estados Unidos como organizador dessa ordem, como poder hegemônico, né? E aí, já trazendo aqui alguns debates sobre economia política, o debate, né, inclusive defendido pelo Keohane e tudo mais, sobre a estabilidade hegemônica, né, que uma ordem internacional precisaria de um poder hegemônico para estabilizar o sistema, né, inclusive arcar com os custos dessa estabilidade, né, porque uma ordem estável, né, que garantisse a liderança desse poder hegemônico, apesar disso ter um custo, no final das contas é o melhor dos mundos para esse poder hegemônico, porque você tem ali uma possibilidade de estabelecer, né, o seu domínio sem precisar, né, recorrentemente recorrer à força. Você tem ali uma estrutura, né, um poder, outro termo também da economia política, né, da Susan Strange, que você vai ter um poder estrutural que vai te garantir a primazia dessa ordem. Então esse é um modelo que a gente teve ali desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, e que parece que hoje está em xeque, né. Talvez ali colocar como pilares, né, desse declínio, né, ali principalmente, vou falar um pouco melhor sobre isso mais para frente, desse declínio ali o momento de arrogância maior dos Estados Unidos, né, como se achando no poder imperial, que foi durante a guerra ali do Iraque, 2003, que os Estados Unidos abrem mão de qualquer tipo de apoio, né, dos parceiros internacionais, da sociedade internacional, da comunidade internacional, e parte para uma postura totalmente unilateral, que isso, apesar de parecer um exercício total do poder americano, por outro, né, levou uma onda de anti-americanismo tão grande que colocou em xeque, de fato, essa legitimidade da liderança americana. Então já foi o primeiro baque. Inclusive ali vamos dizer assim, dentro de um linguajar liberal, foi o momento em que o soft power americano começou a entrar em declínio. E aí não é aqui também, vamos dizer, uma avaliação solta minha. O próprio criador do conceito, que é o Joseph Nye, escreve o livro Soft Power em 2004 para fazer essa constatação de que a maneira que os Estados Unidos estava buscando exercer uma política unilateral, quase que imperial, estava levando a uma onda de anti-americanismo pelo mundo, que isso representava, né, um baque, um dos principais pilares da manutenção da hegemonia americana, que é essa legitimidade e o poder de influência cultural, que é o soft power. E, né, a segunda etapa desse processo, mais marcante, é 2008, a crise financeira, que colocou em xeque também a hegemonia econômica e a legitimidade econômica norte-americana, né,
que vai levar justamente nesse período, né, vai confirmar esse declínio, né, ou pelo menos vai reforçar esse declínio, e vai ser de fato abrir um espaço para essa, né, gigantesca ascensão da China e de outros parceiros do sul global ali, né, principalmente os BRICS, né, que começa uma articulação em 2006 e vai ganhar força em 2010. Então esse é o quadro. Eu tinha falado que esse declínio era em 3 movimentos, então dá para considerar, eu não mencionei porque vale uma análise mais aprofundada, mas aqui só para mencionar, não deixar de falar, talvez assim, eu falei, né, o segundo, 2003, crise do Iraque, terceiro, 2008, crise do subprime. Dá para colocar a primeira, né, que esse é um marco do próprio campo da economia política internacional, que é a crise dos anos 70, né, que é uma crise profunda do sistema internacional, que leva a uma série de novas forças desencadeadas do sistema internacional, que leva para um reordenamento, né, das dinâmicas e da própria ordem internacional, que é o início, praticamente, do que a gente vai chamar de neoliberalismo já nos anos 80, que vai ganhar força com o final da Guerra Fria, ali, no período dos anos 90. Mas os anos 70 foi um período ali conturbado, que foi uma série de crises ao mesmo tempo, que, na verdade, afetou frontalmente os Estados Unidos. A principal dessas crises foram, na verdade, né, uma crise maior, mas que é parte de uma série de pequenas crises, né, conjuntas, né, que foram as crises do petróleo, 1973, 1979, né, a resposta da OPEP à guerra do Yom Kippur, em 73, e depois a Revolução Iraniana em 79, que levou a uma diminuição das duas, né, uma diminuição da produção de petróleo, que teve um choque econômico muito grande pela subida exponencial do preço dos barris de petróleo. Então isso teve um abalo gigantesco no mundo, né, mostrando, né, noções de interdependência, necessidade de ter uma política nova internacional sobre o meio ambiente, novas formas de produção, uma série de coisas aconteceram que eu vou deixar isso para falar num episódio mais específico sobre isso. Mas um choque ao mesmo tempo que acontece nesse período, que em grande medida pode ser entendido como uma resposta, mas também resposta a problemas anteriores que já vinham acontecendo, né, em relação aos Estados Unidos. Então esse outro choque tem como centro ali, propulsor, o próprio Estados Unidos, que passava já nos anos 70 um período de crise, né, agravada pelas crises do petróleo, de uma incapacidade econômica de manter a sua liderança em função da competição que aumentou no período, a partir dos anos 70, né? Novos centros produtores no bloco capitalista mesmo começavam a aparecer, que tornava a liderança americana mais difícil de ser mantida. Então déficits econômicos cresciam no país, levando à crise, que os Estados Unidos via ali uma situação muito difícil de continuar sendo ali aquele centro mantenedor da ordem internacional. E ele começa a dar uma série de respostas para refundar a sua hegemonia. Isso é o trabalho, inclusive, da professora Maria Conceição Tavares, né, que é chamada lá o primeiro em 71, o choque Nixon, que acaba com Bretton Woods, né, e em 79 o choque Volcker, do Paul Volcker, que era o presidente do Fed americano. Então 71 Nixon quebra com as regras da economia e do comércio internacional estabelecidas ao final da Segunda Guerra Mundial para estabilizar a economia e o comércio internacional, que é o chamado Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, né, o comércio internacional, né, as moedas lastreadas em ouro, câmbio fixo, né, para tentar conter, né, o ímpeto especulativo e a falta de controle no comércio, nas finanças, né, e na economia internacional. Isso acaba para tentar trazer um poder econômico artificial que os Estados Unidos não tinha, né, na pura competição liberal. Então cria esses mecanismos para refundar o poder econômico americano, que é reforçado em 79, quando o Fed sobe os juros americanos, que faz com que todos os investidores, né, toda a liquidez de dólar, que é a moeda de referência do comércio internacional que estava espalhada pelo mundo, volte a migrar para o centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, reforçando o valor do dólar, artificialmente, quebrando uma série de economias pelo mundo, inclusive o Brasil, né? Que a Maria Conceição Tavares vai chamar de diplomacia do dólar forte, né? Então, por que eu estou falando dos anos 70? Porque é um período que os Estados Unidos estava em crise. Os primeiros grandes debates sobre o declínio do Império Americano dos anos 70, por essa situação toda, pela situação que os Estados Unidos se encontrava de fragilidade econômica, declínio político, reforçado pela choque do petróleo, mas que ao mesmo tempo os Estados Unidos faz uma jogada no sistema internacional que refunda a sua hegemonia. E por que os Estados Unidos conseguiam fazer isso? Porque apesar do seu declínio,
ele tinha um poder estrutural muito grande naquela época, e principalmente pelo dólar, né, que era a principal, que era a moeda de referência do comércio internacional, que fez com que ele mudasse as regras do jogo, quando esse jogo já não favorecia os Estados Unidos, e os outros jogadores não tinham escolha a não ser seguir os Estados Unidos. Então, fazendo isso, né, com esse novo acúmulo de capital, reforço, né, sugando de todas as economias capitalistas do mundo, sugando a energia delas e reforçando os Estados Unidos, possibilitou que os Estados Unidos, né, redefinisse as regras do capitalismo, né, sobre as normas do neoliberalismo, que muito facilitava os Estados Unidos. Então essa refundação da hegemonia americana tinha um braço econômico, o neoliberalismo, e esse excedente de capital, né, de poder econômico, que os Estados Unidos começa a voltar a acumular, das possibilidades para ele também transformar esse acúmulo de poder econômico e financeiro em poder militar. Então os Estados Unidos também relança a Guerra Fria. Daí, falar que os anos 80 é o período, não só o período do neoliberalismo, que começa a ganhar força, mas principalmente o início de uma segunda Guerra Fria, que são exatamente esses dois braços, geopolítico e geoeconômico, que vai impor à União Soviética uma corrida econômica e armamentista que ela não consegue suportar, que vai levar ao declínio da União Soviética em 91. Também essa análise a Maria Conceição Tavares. Então, assim, esses três tempos, né, anos 70, 2003, depois de 2008, né, sendo que em 70 os Estados Unidos têm força para reverter o jogo, 2003 aparentemente teria, né, porque é um exercício do imperialismo americano total, mas cada um deles, de uma certa forma, vai corroendo de fato as bases, né, da liderança americana, que se expressou principalmente ao final da Segunda Guerra Mundial. E em 2008 isso não tem mais dúvida. A crise econômica do subprime é de fato um baque na economia americana que cobra seu preço até hoje, tem um impacto até hoje. Então esse é o pano de fundo, né, do momento que a gente vive agora, né? Então, assim, ainda é um resquício da crise de 2008, que teve uma série de efeitos, né, de empobrecimento, de vários trabalhadores americanos, quebra de empresas, ao mesmo tempo a maneira que o governo americano ajudou os bancos a se recuperarem sem qualquer tipo de regra, que do máximo o capitalismo americano fez com que houvesse uma grande acumulação no tal do 1%, sendo que, né, sem que houvesse uma recuperação real da economia real norte-americana, agravado pelo processo de expansão das cadeias produtivas globais, que fez muita série de empresas americanas mudar seu parque industrial para as zonas mais baratas do mundo, né, que levou também a um processo intenso de desemprego e desindustrialização nos Estados Unidos, coisa que, de repente, o que o Trump tenta fazer agora com essas tarifas, né, quase que eu fico brincando às vezes que é quase que uma tentativa de retomar, né, quase que um programa de substituição de importação nos Estados Unidos e reindustrialização. Então, assim, esse declínio, né, segundo várias teorias, desde o realismo até da própria economia política, dos Estados Unidos, que vem ali de um debate desde os anos 70 até agora, é o que explica esse momento conturbado de instabilidade da ordem internacional, que sempre foi um poder hegemônico, que mantinha uma ordem sob a sua, né, hegemonia estável. Quando esse poder começa a entrar em declínio, essa ordem também começa, assim, a perder sua estabilidade. Então, de uma certa forma, dá para dar um crédito aí para a teoria da estabilidade hegemônica, que isso tem ali tem um sentido, né? E justamente esse momento, né, é o momento em que uma potência entra em declínio e automaticamente, né, naturalmente, uma outra potência começa também a ascender, que é o caso da China. E nesse caso, esse movimento de uma potência que está em declínio, uma potência que está em ascensão, é justamente um período em que há um interregno, uma instabilidade sistêmica que pode levar a guerras, né? A maioria das guerras, né, acaba numa situação como essa, dessa mudança sistêmica, né, que é chamada, dentro do realismo, a famosa armadilha de Tucídides, né, que foi esse historiador ateniense, né, na guerra lá do Peloponeso, lá na Grécia Antiga, lá antes de Cristo e tudo mais. Então, eu estou falando tudo isso para montar o contexto, né, dessa desordem global, ou o conceito do historiador Muniz Bandeira, que é a desordem mundial, que é justamente esse interregno que leva uma série de crises pelo mundo inteiro. E a gente está vivendo crise da Ucrânia, crise na Palestina, né, os ataques ao Irã e uma série de processos, né, de conflitos que vem ganhando força pelo mundo, né? E essa política do Trump de uma guerra comercial, né, que pode levar, vai saber, né, para uma guerra de fato, né? Falando isso para dizer que esses eventos, eles não são aleatórios, ele tem uma lógica por trás que a economia política ajuda a entender. Isso tudo que eu falei, né, desse processo de onde chegou, e fazer pensar cenários do que pode acontecer, né?
Então, assim, por exemplo, uma teoria que eu gosto, né, do Giovanni Arrighi, que são os ciclos de expansão econômica, também ajuda a analisar esse processo, que diferentes hegemonias lideravam diferentes etapas do capitalismo, processo de acumulação, né, que tem ali, né, um começo, um meio e um fim, né, para um esgotamento do modelo, né, e que quando cada um desses ciclos chega ao final, não necessariamente, né, você vai levar ao comunismo como havia previsto Marx, mas uma capacidade do capitalismo, né, como sistema mais geral, de se reinventar e redefinir um novo ciclo de acumulação a partir de uma nova hegemonia. Então a pesquisa do Arrighi, baseada na pesquisa também do Braudel de longa duração, é analisar essa capacidade do capitalismo se reinventar, quase que uma constante criatividade do capitalismo em buscar novas formas de expandir, né, a partir de diferentes centros hegemônicos e modelos diferentes, né, de definição das regras desse jogo. O Arrighi ele vai definir ao longo dessa história, desde o início do capitalismo, 4 grandes ciclos de acumulação, que é o período de Gênova e Veneza, depois o período holandês, o outro ciclo é o período da hegemonia britânica, e o último ciclo que ele vai mencionar no livro clássico dele é o dos Estados Unidos, que é justamente o que a gente está discutindo agora, né, possivelmente em declínio. E dentro de cada ciclo, eles estabelecem 3 etapas três etapas dentro de cada ciclo, né, de modelos diferentes de acumulação, de etapas diferentes do capitalismo, que elas são inerentes a cada ciclo, né? Que é a primeira etapa, o capitalismo comercial, passando para o capitalismo industrial, ou seja, e desses dois seria de uma base mais material, sendo que a primeira metade a partir do comércio e a segunda metade a partir de indústria, né? Então, assim, uma base material e produtiva. E a última etapa, né, a financiarização desse processo, o capitalismo financeiro. E dentro dessa terceira etapa, a financiarização da economia é um indicativo do final de um desses ciclos, dos ciclos de acumulação. Então, assim, né, por exemplo, o neoliberalismo é uma etapa da financiarização do capitalismo, né? E segundo muitas análises, né, essa fase da financiarização seria, né, uma... porque também o neoliberalismo ele é muito específico, né? Mas assim, você pensou que seria uma fase moderna. Mas se você olhar para a evolução, para a teoria do Arrighi e do Braudel, né, você vê que não é necessariamente um fenômeno atual. Assim, em outras etapas também, o final desse ciclo levou para uma etapa da financiarização. Né, no próprio ciclo genovês, né, após a fase comercial, eles também se transformaram em grandes financiadores da Europa, grandes bancos. A Holanda, com certeza. Claramente o Reino Unido, que era o centro financeiro do mundo, ainda tem a City de Londres, ainda tem esse papel, apesar do Reino Unido ter um certo declínio também. E claramente agora essa fase do capitalismo da hegemonia americana após a Segunda Guerra Mundial tem essa característica muito forte da financiarização. Tá aí, né, a crise, inclusive, dessa financiarização é o que eu falei no início, a crise de 2008, né? Só que agora a diferença é que é uma hiperfinanciarização, impulsionada pela própria globalização, pela internet, pela interconectividade. Então, assim, de fato, tem alguns aspectos diferentes, né, mais específicos em relação ao outro, mas ainda assim está dentro do modelo. E aí daí que vem, assim, o debate, né? Então, assim, segundo essa regra, né, a crise que a gente vive agora, essa desordem mundial, ela parece confirmar, mais uma vez, a teoria do Arrighi de ser o final de mais um ciclo de expansão econômica dentro do capitalismo, né? Então, assim, a questão é, será que de fato agora o declínio dos Estados Unidos foi um declínio muito grande, que vem desde os anos 70, que deu capacidade de resiliência, mas essa resiliência foi diminuindo cada vez mais, sendo que agora não há para onde fugir, e um novo ciclo de acumulação vem surgindo a partir de um novo centro hegemônico, e aí que é a grande provocação. Será que esse novo centro hegemônico é a China? Né, que o que a China representa não é o fim do sistema capitalista e a substituição desse sistema pelo sistema comunista, né, como modelo sistêmico, mas sim um novo modelo de capitalismo a partir da hegemonia chinesa, que vai inaugurar uma nova etapa, um novo ciclo de acumulação dentro dessa longa duração do capitalismo, que sempre se reinventa, né? Aí lembrar também a teoria do Schumpeter, da destruição criativa,
que faz com que o capitalismo perdure sob outras formas e outras hegemonias. E mesmo nessa teoria também há uma análise de que nessa mudança de ciclos de expansão, de acumulação capitalista, né, essa transição hegemônica também pode levar para crises profundas, né? Então são esses tipos de análise que dá para a gente pensar melhor, ter uma base mais estruturada, né, mais consistente, para analisar, por exemplo, né, essa desordem mundial que eu venho falando, o que o Trump e os Estados Unidos vem tentando fazer, né, a lógica né, não é tão irracional assim, as tarifas, né, penso, mas apesar de serem quase que inócuas, mas que tem uma lógica por trás, uma disputa direta entre Estados Unidos e China, o que isso significa, até que ponto isso pode gerar ou não um conflito. Então, assim, já falei bastante. Então, assim, a ideia é apresentar os conceitos, os temas, e convidar para a gente continuar essa conversa em outros episódios, né? Vou tentar fazer um programa semanal. Então, o ponto também desse vídeo, longo, né, deveria ter falado isso no início, é anunciar esse debate, né, a partir da economia política sobre essa desordem mundial atual, analisar os fatos e trazer também reflexões teóricas que ajudem que podem ajudar a entender essa dinâmica atual, a instabilidade atual, os riscos que essas novas dinâmicas podem levar. Qual o papel, por exemplo, da China? Qual o papel do BRICS? Né? Qual o significado, por exemplo, dessa última movimentação do Modi, o primeiro-ministro da Índia, indo se encontrar com Xi Jinping e com Putin na conferência de Xangai, que foi um evento importante, porque apesar da Índia fazer parte do BRICS, sempre foi um membro meio dúbio, que tem muita afinidade, aproximação com os Estados Unidos, e muitas vezes era visto como quase que um cavalo de Troia ali no BRICS, né? Só que o Trump, né, nessa loucura dele de tentar refundar as regras do jogo, como os Estados Unidos fizeram nos anos 70, acho que esse é um ponto, né? Só que nos anos 70 eles tinham força para fazer isso, e agora parece que não tem força, porque né, as medidas do Trump estão sendo ridicularizadas, porque não está tendo efeito. Tem até a ideia do taco, né? Trump always chickens out, né? Não tem surtido efeito, e ao invés de reforçar uma aliança com um membro do BRICS que pode ser um fator desestabilizador, que era a Índia, ele acabou taxando a Índia em 50% também e levando a essa aproximação da Índia em relação à China e à Rússia. Lembrar que a Índia tem, apesar de ser membro do BRICS, parceiro do BRICS da China, tem uma série de crises, divergências, né, e animosidades, né, são quase praticamente inimigos no campo geopolítico por questões territoriais e disputa de poder regionais. Então, assim, a ideia é trazer elementos teóricos como eu falei, da economia política e análises assim, mais empíricas, factuais, para a gente ir debatendo, né, de uma forma mais embasada teoricamente no campo da economia política internacional, das relações internacionais, analisar os temas mais recorrentes aí do noticiário, até porque, né, cada dia, cada semana é um tema novo, né? Então, assim, está sendo um período bem divertido não, né, mas interessante para os internacionalistas. E muita gente comentando, assim, muito analista, né, desses canais aí, comentaristas, mas que, né, sempre muito assustado não é a palavra, mas muito admirado com o que está acontecendo, e você tem ali bases teóricas que dá para você fazer análise de cenário e que estão dentro ali direitinho, né, de como algumas visões teóricas estabelecem essas novas dinâmicas internacionais. É claro que ninguém vai tentar fazer o papel de profeta, adivinhar, mas criar mecanismos mais consistentes de análise. Então esse é o objetivo. Então convido para os próximos episódios. Aqui foi uma coisa mais informal para anunciar essa ideia, né, para os próximos debates. Eu fiz dirigindo também, né, para aproveitar, porque você sempre fica planejando fazer e acaba nunca fazendo, para convidar vocês, né. É claro que não vai ser uma questão assim no formato de aula, mais de uma troca de ideias, e tentar também estudar conjuntamente, analisar esses principais fatores, né? Se de fato os Estados Unidos está em declínio, se ele tem chance de recuperar esse declínio, o que isso significa para a ordem internacional, pode gerar uma guerra, pode acontecer uma série de coisas, inclusive nada, qual é o papel da ascensão da China, como é que explica? A China, ela vai levar o mundo a se tornar o sistema global, o sistema comunista, ou é uma nova etapa do capitalismo, um novo capitalismo, a partir do modelo do capitalismo chinês, né? Então são esses temas que a gente vai analisar a partir da economia política, e além, né, desses debates, trazer algumas notícias, vou também tentar fazer algumas entrevistas com especialistas que possam trazer uma outra visão também, né, sobre essas ideias. Então é isso aí. Espero vocês nos próximos episódios continuar trocando essa ideia, uma ideia mais embasada, mais ali focada em algum tema especial. E é isso aí, valeu, obrigado.